Sabe aquela história? Aquela que parece um filme? Aquela que te faz encarar alguns medos e se perguntar como ela conseguiu? Aquela que emociona, por vezes assombra, mas te lembra que a vida é sempre maior e mais complexa do que o que a gente vê. Antes de começar, eu quero te fazer um pedido carinhoso e muito importante. Escute de coração aberto, com muito respeito à vida de quem decidiu narrar a sua história pra gente. As conversas aqui são fluidas e sem roteiro, como um encontro na sala de casa. Só comente o que você falaria olhando nos olhos de quem lê. Essa é a Raíssa, e essa história poderia ser um filme, daqueles com reviravoltas inesperadas, choro e alegria. O sorriso sereno e a doçura no olhar dessa mulher vem acompanhados de muita coragem e força. Com ela, eu aprendi que o amanhã sempre pode trazer algo novo e belo. E que o sentido da vida, minha gente, o sentido da vida é pra frente. Obrigada, Raíssa, por dividir essa história com a gente. Eu quero primeiro agradecer. Você está conversando comigo. Você me contou sua história há um tempo. E quando você me contou sua história, ela ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando, sabe? Talvez porque você tenha vivido medos que eu vivi. Assim, você viveu a materialização de um dos meus maiores medos. E você tá aqui linda e maravilhosa. Então eu fiz, cara, eu queria muito contar a história da Raíssa. Então, obrigada por você estar aqui, por ter me recebido pra gente conversar. E me conta um pouquinho quem é você e um pouquinho da tua história. Eu que agradeço, na verdade, para mim é uma honra, né, uma felicidade estar aqui contigo, sabe que eu adoro conversar contigo. E poder estar nesse teu projeto que eu achei o máximo. Um projeto para ouvir histórias, né, inspiradoras, histórias de pessoas. Isso eu acho muito bacana, porque toda vez que a gente escuta uma história, assim, que a gente fala: "Nossa, que história!", é porque deixou alguma coisa na gente, né, fica uma reflexão, uma inspiração, então eu acho que vai ser um grande sucesso. E, bom, eu sou Raíssa, sou maranhense, sou pedagoga, educadora, diretora de escola lá em São Luís do Maranhão, mãe de 3 filhas e casada, né, na verdade, e sou noiva prestes a casar. Prestes a casar. É isso aí. E me conta o começo dessa história antes desse casamento. Eu na verdade já fui casada, a gente casou em 2007 e tentamos engravidar e não conseguia. Depois de mais de 1 ano a gente falou: "Vamos tentar fazer a fertilização". Então fizemos a primeira tentativa de fertilização em São Paulo, viemos para São Paulo para tentar, fizemos a fertilização, engravidei, com 6 semanas eu perdi. 3 meses depois, voltamos para São Paulo, fizemos uma nova tentativa, não engravidei. 3 meses depois, em dezembro de 2009, fizemos uma nova tentativa e quando o médico foi tirar os meus ovos, ele falou: "Eu vou fertilizar os embriões, vou congelar e dessa vez eu não vou colocar logo". E como foi pra você ouvir isso? Ai, foi péssimo. Esse dia eu falei: "Nossa, eu tô esperando tanto, eu não acredito, esperar mais 1 mês". E aí, na época, meu marido falou: "Não, mas se ele tá dizendo é porque é uma chance diferente, pode ser que dê certo, tem paciência, é só mais 1 mês". E aí, nós congelamos. E 1 semana depois ele morreu, meu marido, num acidente de helicóptero. 1 semana depois. Em 1 semana. Eu congelei no dia 16 de dezembro e ele morreu no dia 23 de dezembro. Caraca, e ele morreu pertinho do Natal. É. Como foi receber essa notícia, Raíssa? Eu não consigo imaginar, sabia? Eu acho que quando eu falei com você que sua história trazia um medo muito grande, eu tenho esse medo muito grande, assim, de cara, como é perder alguém que você ama muito. Porque o marido
é alguém que todos os seus planos pro futuro são com essa pessoa, né? E a sensação de tirar do teu futuro quando você perde alguém, né? Como foi você receber essa Porque notícia? você dorme e acorda todos os dias, né? E tem os sonhos. Na verdade, ele ficou desaparecido por 4 dias. A gente não soube imediatamente. Eles tinham saído, era ele, mais um outro comandante, que saíram do helicóptero no interior do Maranhão, né? De Carolina. E era para pousar em São Luís, não pousaram. E aí a gente esperando, e foram 4 dias de buscas, O Natal inteiro. o Natal inteiro. E a gente procurando, não achava. E aí, 4 dias depois encontraram. Foi quando eu soube. Quem te contou? Na verdade, meu pai não precisou me contar. Eu me lembro, a gente estava em casa, muita gente, todo mundo esperando por notícias. Meu pai só me olhou, É a conexão que vocês têm, vocês dão super bem com o seu. e aí ali eu soube, né? E aí, obviamente, para mim ali, assim, não dá nem para descrever, né? O que é a sensação, enfim. Mas em janeiro eu voltei aqui para São Paulo. E você lembra quanto de janeiro? Eu não lembro Tinha exatamente. menos de um mês. Foi com um mês. Eu voltei aqui e fui na clínica e falei, doutor Paulo, eu quero colocar meus embriões. O que é que você acha que te fez tomar essa decisão? Não Você sei. consegue pensar assim? Eu tinha muito sonho, né, de ter um filho, e a gente estava tentando muito. E eu falei, eu lembro que eu falei para os meus pais, eu falei, eu vou continuar, eu vou ter esse filho, eu vou tentar. Eu ainda tenho, esses embriões são meus, eu ainda tenho eles ali, eu vou tentar. E era um pedacinho dele no mundo ainda, né? Aí eles falaram, vá, Eles te apoiaram. claro. E aí eu falei, doutor Paulo, eu quero colocar meus embriões. E a família do teu marido aceitou numa boa? Demais, Todo mundo te apoiou? nossa, demais. É uma família maravilhosa que sempre soube, né, assim, do que a gente tinha e do que se sonhava e tudo. E aí doutor Paulo falou, vai viajar. Volta daqui a um mês. Agora não, menina. Aí eu voltei, em fevereiro. Doutor Paulo, eu quero colocar meus embriões. Você não vai se livrar de mim. Aí ele, então tá bom, então vamos. E aí ele começou o ciclo para induzir o endométrio, que era aquele. Eu tinha 4 embriões. Minha mãe e minha irmã lembram que no dia em que ele colocou, ele disse, tem um muito grande. E 1 ano depois da morte dele, faltava 1 semana para completar 1 ano, nasceu nossa filha, Anique. Ela nasceu no dia 17 de dezembro de 2010. Quando você tomou essa decisão de ter a sua filha ou um filho, você não sabia que viria, mesmo sem estar com ele aqui, você teve medo dessa decisão? Sim, acho que não tem como não ter medo de tomar uma decisão desse tamanho sozinho, assim. Meu Deus, eu vou ter uma filha e eu tenho uma certeza que o pai não tá aqui e não vai estar. Como foi tomar essa decisão pra você? Assim, você consegue pensar em como foi a construção dessa decisão? Olha, eu não sei te dizer como foi que eu tomei, assim, essa decisão. Não sei se foi racional ou se foi mesmo daquilo que era um desejo. Eu acho muito interessante que eu estava ouvindo o teu podcast sobre, né, assim, a gente ter a coragem de desistir. E o que eu acho bem legal da gente pensar é que cada um sabe ali em que momento o que te causa, o que tu precisas desistir ou perseverar. Então, acho que todo mundo passa por um momento em que você precisa tomar essa decisão e só a gente sabe. Tinha uma certeza dentro de Eu você. poderia desistir, né? E eu lembro que uns 5 anos atrás, era época de pandemia, eu estava com meus pais na casa deles e a Anique, a minha filha, estava do lado estudando. E eu perguntei para ela, filha, o que você está estudando? Ela, não é nada demais, estou estudando aqui sobre perseverança.
que era o tema. Eu falei, você sabe o que é perseverança? Aí ela, tô estudando aqui. Eu falei, deixa eu lhe contar. Eu sempre quis ter filhos e tentei ter naturalmente com seu pai. Não conseguimos. Eu podia ter desistido. Depois a gente fez a primeira tentativa de fertilização. Eu engravidei e perdi. Eu podia ter desistido. Eu fiz a segunda tentativa, não engravidei. Poderia ter desistido. Fiz a terceira. O médico disse que não ia colocar, que ele ia congelar para eu voltar depois de um mês. Seu pai morreu. Eu poderia ter desistido. Eu voltei lá e o médico mandou eu viajar para voltar depois de um mês. Eu poderia ter desistido. Eu voltei e você está aqui. Você entende o que é Porque perseverança? perseverança, você tá aqui a corporeação da perseverança. E, assim, e só também depois de tudo que eu acho que vivi nessa história, é que eu fui começando a entender sobre os aprendizados que eu tive, a refletir sobre eles. Que vivendo, você tá no meio, né, você tá naquela intensidade. Tanta coisa, por exemplo, a questão do luto, né, que a gente fala, muitas pessoas podem pensar até o luto dá tempo ao tempo, o luto é esperar que aquilo se apague, que você vire a página, mas o luto ele requer uma construção em cima daquilo, né? E, então você precisa pegar o que você faz com aquele sonho, o que você faz com aquele amor, o que você faz com o que ficou e com o vazio, né? E a gente tem que fazer. É o que eu sempre digo, o que importa não é o que acontece com a sua vida, mas o que você faz com o que acontece com a sua vida. Então, eu realmente não estou dizendo que Foi fácil. foi um mês, não, eu fiquei no fundo do poço. Eu ficava trancada em casa meses sem querer sair, lendo livros, né, e para tentar entender o que acontecia depois dali, né. Como foi o positivo? Pois é, o que me tirou, assim, eu sei que cada um tem a sua forma. Para mim, eu sempre tive muito medo da morte, muito medo da morte. Eu me lembro que eu era criança, eu dormia todos os dias após o almoço na porta do quarto dos meus pais, pensando na morte. Naquilo do para sempre, na eternidade, nunca mais ver ninguém. Então aquilo me fez sofrer muito enquanto eu era criança. E quando eu me vi pela primeira vez com essa realidade ali, Ele foi o teu primeiro grande luto. foi o meu primeiro grande luto. Eu falei: "Nossa", aí na época eu recebi, uma pessoa me entregou um livro que era A Vida dos Espíritos. Eu acho que era esse livro. Não, Violetas na Janela. Era Violetas na Janela. E eu li a primeira vez. Quando eu li, eu comecei a entender, gente, a vida não acaba aqui, a vida continua em outro lugar. E aí eu fui querendo entender mais sobre isso. E quando para mim, faz total sentido, porque Deus ia ser muito cruel de dizer, ame bastante as pessoas aqui, e quando elas se forem, você pega isso que você sentiu, ó, joga fora, esquece, porque acabou, né? Então, porque não é só aqui, não acaba aqui. Então, eu acredito que a vida continua em outro lugar. E aí, aquilo foi me dando nossa, Pô, né? fui saindo de casa, fui vendo aquilo e eu tô aqui, né, o sentido da vida é pra frente, a gente precisa continuar. E Anique foi o que me deu essa força, Como né. foi receber esse positivo? Nossa senhora, foi inacreditável, assim. E fora que, como eu já tinha engravidado e perdido, então era Não era só o ter positivo, né, era o positivo e tem que dar certo, né. e cada vez, e quando vi eu falei: "Nossa", e eu, assim, pra mim foi muito, realmente foi o que eu construí em cima daquilo, foi essa maternidade, foi Anique, foi essa realização, então isso que me deu
mais força de seguir adiante. E você pensava em contar pra tua filha como a história dela, quando você engravidou? Ai, desde que ela nasceu, tinham as fotos do pai na parede, e eu sempre disse pra ela. Então ela, até a hora que ela entendia, mas eu sempre disse: "Esse aqui é seu pai, né, ele não tá aqui e tal". Sempre falei, então ela sempre soube, né. E o novo amor? Ah, pois é. O sorriso abre, o novo Sabe amor. que quando eu estava fazendo tratamento para engravidar, já viúva, eu olhava, assim, os casais com os filhos e eu pensava: "Eu nunca vou viver isso". No máximo, eu teria a minha filha, mas seríamos nós 2. Então, eu realmente imaginava que nunca teria ninguém e nem queria ter. E até que eu conheci Rodrigo, que inacreditavelmente me tirou do luto, assim, que eu não esperava, porque eu não estava buscando me apaixonar de novo, mas me encontrou trabalhando, né, então vivendo. E a gente se apaixonou e ficamos juntos. Tivemos 2 filhas gêmeas, que não foram fertilização, as gêmeas, não foram, mas estamos juntos há 10 anos e depois de 10 anos, eles vão pedir casamento. Ai, que lindo. E E somos a família, nós 5. acho que quando a gente tá passando pela dor, seja ela qual for a dor, o luto talvez seja uma das maiores dores, a gente acha que nunca vai passar, né. Tem uma certeza muito grande de que aquela cena ali é a tua vida, que você não vai sair daquele lugar. E te ver contando a sua história e você tá aqui porque você veio vestir provar o seu vestido de noiva. Provar meu vestido de noiva. Te ver contando a sua história traz essa sensação de que a vida continua, né, você falou: "O sentido da vida é pra frente". Demorou pra você enxergar que o sentido da vida era pra frente? Porque, assim, você passa tem um período, né, do luto ali da gente voltar a respirar. É. Você acha que demorou pra você lembrar que sua vida ia continuar? Eu acho que como você já foi um mês depois para o médico, você já estava querendo levar a vida pra frente, né? Pois é, assim, eu estava, mas eu ainda estava no meu luto. O Rodrigo me tirou do luto. Então, foi através dele que eu consegui ver a vida com outros olhos, enxergar outras coisas que eu não conhecia. Então, por isso que eu sempre falo: "Gente, verdades absolutas é nunca, é sempre, é tudo, é nada", sabe? Não existe. Isso eu aprendi com essa experiência, porque eu dizia: eu nunca mais vou amar", e tô aqui eu apaixonada. E estamos aqui, nossa família, e o momento, eu sei que quando a gente está sofrendo uma dor, a gente não consegue, dificilmente a gente consegue enxergar que aquilo vai passar, mas vai passar. Depois desse dessa perda que eu tive, eu já encontrei outras pessoas que tiveram perdas semelhantes, com as quais eu pude conversar, e eu dizia: "Sofre, a gente precisa sofrer". A gente precisa sofrer. Precisa, isso que as pessoas falavam: "Ai gente, não". Cara, e você grávida, como é que você sofreu? Porque o povo não deixa a grávida sofrer, gente. Aquilo que as pessoas não querem que você sofra, não querem te ver chorando, tem que chorar sim, tem que sofrer sim, porque se você não sofrer, você não vai conseguir, assim, sentir tudo que você tem que sentir, você precisa sentir. O luto é para ser vivido. Você precisa, sim. A gente no meu caso, e que eu já vi outras pessoas, quando você tem uma perda dessa, você quer conversar com pessoas que conviveram, que conheciam, e você vai falando, e não quero, não toca no assunto. Então, eu dizia para essas outras pessoas que também tiveram perdas, nesse momento, o que eu posso te dizer? Um dia essa dor vai passar.
você vai se sentir mais leve, vai se lembrar com um sorriso no rosto, vai ficar saudade. O amor não morre, ele se transforma, né? Mas nesse momento, se eu te disser isso, não vai fazer sentido para ti. Mas acredita que vai passar. Agora, chora, sofre. Se precisar conversar, eu tô aqui. Eu acho que a gente precisa... todos nós temos um pouco disso, de não querer ver o outro sofrer e querer fazer de tudo para ver o sorriso no rosto. Mas tem hora que não é o sorriso que tem que estar, é a lágrima mesmo, é abraçar o choro, a dor. E eu me permiti sofrer tudo que eu tive para sofrer. Mesmo grávida. Mesmo grávida. E com sentimentos. Só que é isso, eu não pude deixar de viver. O luto, a tristeza, tudo isso a gente pode sentir, mas não pode paralisar. Sim. É isso aqui. Eu se falo isso assim, você sente a dor, você não é a dor. É que existe momentos que a gente acha que aquela dor, ela tá definindo quem a gente é. Né? Que aquela dor tá dizendo quem você é. Não, eu tô só sentindo essa dor. Eu posso sentir essa dor inteira. Mas ela não me define. Eu sou maior que ela. Eu tenho mais do que ela. Por que Anique? O nome? Uhum. Eu sempre achei o nome bonito. Você já tinha conversado antes? Já. Mas era o nome que eu gostava. Eu sempre gostei. Aham. É. E aí, na hora que quando engravidou, você pensou, esse é esse o nome. Eu pensei, mas meus pais diziam: pense mais e tal, você tem outras opções. Quando chegou no dia de fazer o convite do chá de bebê, quer saber quem vai chamar ela pro resto da vida? Sou eu. Eu pensei, Anique, que eu acho o nome lindo, o nome mais lindo do mundo. Eu passei tanto bater essa menina, você não vai me dizer que nome que ela vai ter na vida, não. E é um presente de Deus mesmo, ela é tipo... E aí você conheceu o Rodrigo com... A Anique tinha 4 anos? A Anique tinha 4 anos. E olha só, é engraçado, né? Porque a gente muitas vezes só enxerga ou só pensa que existe aquilo que a gente conhece, né? E com o Rodrigo eu comecei a ver tanta coisa diferente que eu não conhecia e um lado... Nossa, Rodrigo, sabe aquele adulto que ama criança e que as crianças amam? É ele. Então, quando ele chegou, a Anique ficou alucinada por ele e ele por ela. E ele é um super pai, ele é um super companheiro. Então, é uma pessoa assim que me mostrou tanta coisa e que ele nem sabe o quanto que eu tenho que agradecer pelo que fez. Você ainda tava no luto e você nem sabia, né? Eu Você tinha consciência que você ainda tava de luto? Eu usava aliança ainda. Ainda usava aliança? Eu usava aliança. E um dia eu acordei e falei, gente, eu acho que aquele menino... Eu acho que eu posso gostar dele. Aí eu tirei a aliança, guardei e falei, agora eu acho que acabou. Caraca, que lindo! É. Você ainda usava aliança quando você conheceu ele. E olha que eu acredito muito nesse lugar que o luto, quando ele é vivido, ele de repente acaba. Ele acaba. Chega o momento de você olhar e falar, acabou, né? E não quer dizer assim que, esqueci. Não, tá naquele lugar. Tem um lugar especial, né? Tem uma história. Tem a tua filha linda. Tem a minha filha linda. Minha filha maravilhosa, que foi o maior presente que eu pude receber de muita luta, de muito querer e de muito amor. Mas, né, exatamente por eu ter vivido todo esse luto e ter tanta certeza do amor. E é isso, como eu te disse, o amor ele não acaba, ele se transforma. E hoje, poder amar de novo, Ser amada. né, ser amada. Como foi engravidar das gêmeas? Foi engraçado. Você não fez fertilização. Na época que você fez fertilização, você achava que era você que não conseguia engravidar? Era ele? Tinha uma justificativa? Qual era? Tinha. Ele, na verdade, já tinha. Ele era 23 anos mais velho do que eu. E ele já tinha filhos adultos, né? Mas ele teve um problema de rins e tal, e que acabou pegando uma bactéria e que essa bactéria impedia. Então, mas aí quando a gente fez o tratamento,
lá na clínica a gente conseguiu ter a amostra que conseguisse fazer essa fertilização. Então eu coloquei 4 embriões, dos 4 foi só a Nick, né, que veio. Mas aí, quando eu estava com o Rodrigo, a gente primeiro mês que eu parei o anticoncepcional, eu engravidei. Aí eu falei: "Meu Deus do céu", só que perdi também com 8 semanas, 9 semanas. Aí nós vimos: "Não, a gente quer engravidar, a gente quer ter filho". Aí ali a gente, né, falou: "Bom, se a gente quer então vamos embora, porque eu vou fazer 38 anos, Não estamos com muito então tempo, não. vamos lá". E aí a gente tentou, tomou aqueles remédios para induzir a Sim. ovulação, que para mim nunca funcionou, tomamos, tal. E aí um dia eu vim aqui, falei: "Ai, vamos lá na doutora Cláudia, na clínica, né, que eu fiz pra ouvir, pra saber, olha, ela já me conhece, então com 38 anos o que que a gente faz?". Foi a mesma clínica que A te mesma acompanhou. clínica. E aí a gente falou: "Ah, doutora Cláudia, a gente quer, né, o que que você aconselha?". Ela disse: "Raíssa, vamos ali fazer um ultrassom, ai, pra eu ver?". Aí tá bom. Ela disse: "Raíssa, você tinha que ter vindo aqui hoje, não era nem ontem e nem amanhã. Eu vou te dar uma injeção agora e vocês vão namorar daqui a 36 horas". Quando ela fez esse ultrassom, ela viu que eu tinha 3 ovos. A minha reserva ovariana sempre foi muito pequena, assim, muito pouca, né. Então, tipo, 4 embriões na época era uma grande coisa, enquanto as mulheres geralmente têm 20. Então eu tive Essa é uma informação interessante, porque para quem não tá, eu sei que tem todo um rolê da tentante, né. Vocês viram cientistas quase, estudam tudo. Para quem não fez esse processo, não faz ideia de 4, 20, 30, a gente não. Nossa, eu via várias pessoas: tirei 20 ovos", eu: "Nossa senhora". No 4 pra mim foi suado, assim, era muito difícil, porque a minha reserva era pouca. E nesse dia a doutora Cláudia: vem cá, deixa eu ver", ela viu que eu tinha 3 ovos, 2 estão lá em casa, estão lá. Aí tivemos as gêmeas. Você descobriu a gravidez das gêmeas quanto tempo depois? Ó, aí ela falou: "Olha, Raíssa, então", que ela disse: "Olha, namora daqui a tantas horas, e daqui a tantos dias faz um teste pra ver". Aí eu fiz no dia, deu positivo. Aí a gente fez a primeira ultrassom. Aí fizemos a ultrassom: "Ai, tá aqui o saco gestacional e tal". Engraçado que acho que fiz umas 2 ultrassons e que a médica dizia assim: "Ai, não tenho certeza se é um, mas tá aqui o saco gestacional, tudo bem". Aí quando chegou na véspera de Natal, eu e Rodrigo, a gente ia visitar a família dele no interior de Minas. Eu falei: "Ai, deixa eu fazer um ultrassom só pra ter certeza de que tá tudo bem, né, porque eu já tive tantas TERs". Ele: vai lá só pra isso, então vai sozinha, tá bom". Aí eu fui. Quando eu cheguei lá sozinha, aí a médica olhava para um lado, olhava para o outro: "Raíssa, quantos você tá vendo aqui?". Aí eu olhei assim, eu: "2", ela: "É". Então, eu olhei assim: "Meu Deus, como é que eu vou fazer pra contar isso?". Aí eu fui numa loja, comprei 2 roupinhas iguais, unissex, assim, aí dei pra Rodrigo um, ele: "Ai, que lindo". Aí dei outro, ele: "Igual". Porque tá duplicada. Aí eu liguei: "Mãe, a senhora não vai ter só um neto, vão ter 2". "Não, minha filha, espera aí, calma, vamos conversar". "Não tá certo, não é assim?". Eu falei: "Mãe, conversar o quê?". Ela: "Não, minha filha, por favor, como assim? Vamos conversar, vamos ver". Eu falei: "Mãe, não Então tem". começa, você vai devolver, vamos ficar somente com um. É. O choque. E olha que interessante, na véspera de Natal, como o Natal tem É verdade. depois de um Natal de muita dor, tem uma véspera de Natal de uma alegria Teve a Nick, absurda. É. Que também foi final de ano, que foi final de ano também, ela é 17 de nasceu. 17 de dezembro. Cara, um ano depois, É. você estava com ela no braço, Eu nos braços. congelei no dia 16 de dezembro, ela nasceu no dia 17 do outro ano. Caraca, quando você olha, assim, aquele médico que te falou: "Congela", É. parece que um anjinho, assim, que ficou iluminadinho. Foi, imagina se eu tivesse colocado. Será se eu teria tido, né? Foi um susto, enfim, foi um trauma muito grande. Nossa, é verdade, se tivesse já grávida, tudo podia acontecer, né. E aí ele falou: "Congela e olha como é a vida, né. Eh, você ficou chateada quando ele falou pra congelar, né?" Muito chateada. A gente quer do nosso jeito,
A gente quer na hora que a gente acha que deve ser, e a gente às vezes precisa ouvir os sinais. Várias vezes eu falo: "Deus, tô aqui aberta, sabe, tô fazendo a minha parte". Essa experiência te fez confiar mais na vida? Sim, sim, né, sim. E acreditar, né, que, assim, muitas vezes eu sempre falo: "Quando seja feita a vossa vontade", às vezes a gente pode falar da boca para fora, mas assim, eu faço a minha parte, o que eu acredito e entrego. E eu sei que tem um propósito, tudo tem um propósito. E é a gente saber enxergar. Eu acho que o que eu acho mais bonito quando você conta sua história, eh, foi essa confiança na vida que você desenvolveu, assim, que você fala com muita fé na vida. A gente, às vezes, fica paralisado nos momentos difíceis, e por mais que a vida siga, é como se ela não tivesse seguido, né, a gente fica olhando pra trás e falando só daquele momento difícil, e você viveu um pesadelo, depois um sonho, depois, assim, um as coisas foram te atropelando, assim, a vida foi intensa com você durante pelo menos um ano, assim. Você teve esse primeiro grande luto da vida, e foi um primeiro grande luto enorme, e aí você engravida, decide engravidar, e eu acho que você falou: "Ah, não pensei", eu acho que é o tipo de certeza que vem no coração, né, você não tem que elaborar, assim: "Eu preciso ter esse filho". É, eu não sei, eu senti e falei: "Eu vou ter". Dessa história toda, assim, tem 2 coisas que eu vejo muito: a perseverança, né, que é a Nick, então isso para mim é uma grande demonstração de perseverança perante a mim mesma, que nem eu sabia que eu tinha tanta força, e a resiliência, quando entra Rodrigo, sabe, que me traz isso de que a vida continua mesmo, e que você pode ser feliz e amar de novo. Eu tinha muito, para mim, uma certeza, uma crença, que era: eu preciso lutar muito para conseguir as coisas. E um dia eu falei: "Espera aí, eu vou trocar essa crença. Preciso substituir essa crença por outra. Então eu vou substituir essa crença de que tudo eu preciso lutar muito e vou trocar por a vida pode me dar presentes". Então eu vou trazer isso, assim, um pouco mais leve também. Eu sei que a gente precisa lutar, mas a gente também precisa acreditar que a gente pode ter presentes. E que a vida pode dar esses presentes, né. Eu vi há um tempo um vídeo da Sabrina Sato, o discurso do casamento dela. A Sabrina é uma das pessoas mais direitinhas que eu conheço. Ela, assim, ela é muito maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de conversar com a Sabrina fora das telas, ela é incrível. Ela é aquela pessoa que a gente vê nas telas. E o discurso, ele é muito lindo, porque ela fala para o marido que eles foram feitos no mesmo dia, mas que ela tinha muita coisa para aprender, então ela veio antes. Porque ela tinha umas coisas para aprender ainda, para poder estar pronta para receber ele. E quando você fala do Rodrigo, você fala: "Eu aprendi muito com ele, eu vivi coisas que eu não imaginava que eu ia viver". E era uma outra Raíssa conhecendo essa nova fase da vida, né, essa outra pessoa que tá aqui, que vai escolhendo o vestido de noiva, que daqui a pouco você vai fazer a prova de novo. Como a vida vai surpreendendo a gente. E quando a gente fala de amor, essa ilusão romântica que a gente aprendeu que é um amor só. É. E quantas vezes os vários amores que a gente tem, cada um deixa um tanto de aprendizado e de crescimento pra gente, deixa a gente melhor para os outros que virão, né. E você fala de 2 grandes amores na vida, É. que é o seu primeiro marido e agora o Rodrigo. E dessa família que ela é símbolo de perseverança e resiliência que você tem, né, de você se olhar. Você tem orgulho da tua história quando você olha pra ela? Muito. Eu tenho. É importante ter orgulho da história, né. Olha, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa aprender na vida é enxergar o tamanho da força que a gente teve nas coisas que a gente já viveu.
Sem você falar, a Nick é um. Olha pra Nick, eu sei que eu sou perseverante. É. Porque ela tá ali, desenhada, né? Assim, Verdade. olha o que eu sou capaz. E a gente vive muita coisa que a gente não consegue reconhecer. O quanto a gente precisou ser forte pra viver aquilo, né? O quanto a gente precisou ser corajosa, o quanto a gente precisou aprender sobre a gente. Eu não consigo mensurar o tanto que você aprendeu a ser forte pra viver sua primeira gravidez. Sabe? Tipo, arrumar quartinho, arrumar os detalhes nesse misto de luto com a vida nova. Acho que nem eu parei assim. Na época eu vivi. Só viveu, né? Depois é que, sabe, que a gente vai refletindo sobre isso. E é isso que eu acho. O importante é o que a gente faz com o que acontece. Então, buscar o que está ao nosso alcance. Porque tem coisas que acontecem que são alheias à nossa vontade. Mas o que a gente vai fazer com isso? Se você pudesse voltar no tempo, lá pro dia 23 de dezembro de 2009, foi isso? 2009. E conversar com aquela Raíssa, o que você acha que você falaria pra ela? Que isso vai passar, que vai dar tudo certo. Era impossível ela saber o tanto que ia dar certo na vida ainda, né? O tanto que as coisas seriam lindas. Porque eu tinha muita convicção de que nunca acabou. Nunca mais ia ser feliz, assim, de verdade. Sabe? Feliz. Feliz, né? Feliz. Eu fui você é dona de escola, e eu vi a foto da tua família, assim, linda, as 3 meninas maravilhosas que você tem. E é feliz, né? Não é um prêmio de consolação, é feliz. Como é importante a gente lembrar dos momentos difíceis que a gente não pode ser feliz, né? Coisas boas acontecem. E a gente sabe que a dor, a tristeza faz parte em momentos, mas é importante a gente acreditar que passa. E você acha que a Nick, ela aprendeu essa sua perseverança também? Você vê nela? É engraçado tu falares isso. Sabe que um dia ela chegou pra mim, depois daquela que eu falei pra ela do que era perseverança, dias depois, a gente estava em casa à noite, ela, mamãe, faz uma tapioca pra mim. Eu, nossa filha, será que tem massa de tapioca molhada aí que eu não sei fazer, vamos ver. Aí cheguei lá, não tinha. Falei, eu vou tentar. Aí tentei a primeira vez, não deu, a segunda não deu. Eu falei, filha, olha, amanhã, quando o pessoal chegar, a gente pede pra Brenda, alguém me ensinar, e a gente aprende, e aí a gente faz, tá? Mas eu não sei fazer. Aí eu voltei pra trabalhar, e ela, vem cá. A senhora que me ensinou que é perseverança vai desistir de uma tapioca na segunda tentativa. Cris, agora na sua cara, minha mãe. É verdade, minha filha. Vamos embora lá agora. Vamos pegar aqui no YouTube, vamos ver no Google, vamos ver como é que se faz essa tapioca. Vai dar certo, vamos embora. Enfim, fizemos. Não ficou uma maravilha, mas ela adorou, tá uma delícia, mamãe. Mas é isso aí. Ela disse, não vá. Como é que vai desistir? Não já sabe o que é perseverança. Começou na história dela, né? Assim, a história dela começa com perseverança. É. Que bonito. Ai, isso, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por essa conversa, obrigada por esse sorriso. Eu sei que tem muita gente que vai escutar a gente, que tá atravessando por momentos que às vezes não é o luto de um amor, da morte de alguém, às vezes é o luto do término de um relacionamento, às vezes é o luto do deixar um emprego, Fechamento de um ciclo. o fechamento de um ciclo, seja ele qual for, e que tá achando que o mundo acabou, né? E quando eu pensei em te chamar pra gente conversar, era, olha, gente, ó, dá pra sorrir desse tanto. Dá pra ser feliz. Com tristeza, ansiedade, todas as coisas que a gente tem, que são humanas. Mas dá pra viver tudo, mesmo depois de viver uma das piores dores da vida, né? Dá.
Eu que agradeço, eu adoro conversar contigo, adoro te ouvir. Para mim é um privilégio, uma honra, uma alegria estar aqui contigo, compartilhando isso. Hum, e adoro te ouvir sempre. Tô muito feliz. Tomara que a sua história inspire muita gente a lembrar que o sentido da vida é pra frente. Eu amei essa frase, acho que vai ser o título do episódio, que o sentido da vida é pra frente. É pra frente. Obrigada por esse aprendizado. Amei. Obrigada.